Olá, pessoas! Muitas pessoas são competitivas. Muitas o são sem uma real razão para ser. Algumas o são em um aspecto específico da sua vida, como em ser o melhor em um jogo tal, ou possuir coisas ou ser coisas. Independente do aspecto da competitividade de uma pessoa, é comum que essas pessoas, de uma forma consciente ou não, acabem por encarar o mundo em que vivem, suas vidas e relacionamentos como um jogo. Porque isso facilita demais o raciocínio, porque em um jogo temos regras, condições de vitória e derrota e, no final de tudo, os participantes do jogo são divididos em categorias. Recebem rótulos, vencedor ou perdedor. E muitas vezes, jogar algum jogo com uma pessoa nos permite entender muito dela. Mas, além disso, podemos ver como essa pessoa se comporta após o fim do jogo, porque isso se mostra tão importante quanto. Infelizmente, Scott Pilgrim contra o Mundo não nos permite acompanhar o bastante da vida de Gideon Gordon Graves para que possamos discutir sobre sua personalidade competitiva e como ela o faz reagir a estímulos e se ele de fato enxerga o mundo como um jogo. Contudo, temos material bastante para analisarmos e afirmarmos, com alguma segurança, uma coisa: Gideon é um péssimo perdedor. Mas vamos por partes. O Gideon é um gênio, inventor e rico. Não sabemos exatamente como ele fez a sua fortuna, mas sabemos que envolve música e o brilho. Infelizmente, como o próprio Brian Lee O'Malley, o autor do quadrinho, já disse, o brilho acabou não sendo muito bem explicado na conclusão, na obra geral, o que acabou nos deixando muita margem para especular. Mas, com os comentários que o autor fez e analisando com muito cuidado o que é dito pelos personagens, conseguimos entender melhor a natureza dessa coisa. O brilho é uma arma de guerrilha emocional, se comportando como uma infestação, um parasita, sendo passado de uma pessoa para outra, contaminando cada vez mais a população. Essa contaminação faz com que o portador fique preso aos seus sentimentos e com demônios internos, consumindo emoções positivas e tornando as negativas cada vez mais fortes, deixando também o portador suscetível à influência do Gideon, que consegue dominar tão bem o brilho que ele consegue influenciar sem sequer deixar rastros ou que a própria pessoa perceba que as suas emoções e memórias estão sendo influenciadas. Isso pode ser percebido quando o Gideon muda as memórias do Scott para que lembre do Simon, aquela paquera da Kim Pine, como sendo muito mais parecido com o próprio Gideon e deixando toda a coisa muito mais dramática, criando um gancho emocional ao seu futuro confronto entre os dois. Além disso, o próprio Gideon comenta que as memórias do Scott eram muito chatas e que ele apimentou várias delas. Então, podemos tirar daí que muitas das memórias do Scott são esquisitas e deturpadas por conta da influência do Gideon. O brilho pode ficar latente em um hospedeiro e se demonstrar quando se sente emoções muito fortes, ativando seu efeito e fazendo a pessoa se perder em suas emoções. E, sabendo bem como músicas geram e respondem a emoções, fica fácil de imaginar como o Gideon gerou sua fortuna no ramo das boates e gerenciamento de bandas. O que, por si só, já seria além do antiético. Porém, ele utilizou a Ramona e todo o seu relacionamento com ela como um teste das capacidades do brilho, contaminando a Ramona e a condenando a uma vida de conflitos internos com suas próprias emoções sem que ela sequer percebesse. O que o Gideon não contava é que a Ramona aprendesse a usar o brilho para se locomover pelo subespaço. O subespaço é um espaço interno de cada pessoa, onde ficam suas memórias, emoções e tudo mais que envolve o intelectual de uma pessoa. Se você sabe usar o brilho, ou seja, uma forma de guerra emocional, da forma certa, você pode transitar por esses espaços internos das pessoas, que é exatamente o que a Ramona faz para ser a entregadora mais eficiente que a Amazon já teve no Canadá, surpreendendo até o Gideon com o uso dessa invenção dele. Com todo esse panorama para podermos entender o Gideon melhor, com explicações de coisas que estão no quadrinho, mas que não são muito bem explicados no quadrinho, podemos voltar à afirmação que eu fiz lá atrás. O Gideon é um mau perdedor, e isso resume o personagem. É a sua motivação e personalidade. Quando ele afirma que ele está fechado em sua cabeça desde que nasceu, podemos levar para o lado metafórico da coisa, em que ele só não consegue se lembrar de um momento em que ele não esteve trancado com seus demônios, o que pode ser um sinal de que teve uma infância terrível. Mas aí a gente estaria se desviando demais do cerne da história e entrando na estrada das teorias que não nos levariam a nada. Mas talvez seja justamente este cárcere emocional que o prende a tudo que ele conquista. Ou seja, para ele, a vida é um jogo, e toda vitória que ele alcança em si é personificada em um troféu físico e emocional. Justamente por isso, ele aprisionou
todas as suas ex anteriores até aprender a controlar as emoções delas por completo e estava num processo de criar uma dependência emocional na Ramona e lavar a cabeça dela simplesmente por ela ter tido a coragem de deixá-lo. Talvez pela Ramona ter sido seu teste com brilho, talvez por alguma emoção restante o ligando a ela, ela é tratada de uma forma diferente por ele. Não temos como afirmar com certeza, mas até onde sabemos, a Ramona foi a única ex-namorada que teve uma liga de ex-namorados organizados pelo Gideon. Isso mostra outra faceta do lado mal perdedor do Gideon, pois além dele tentar manipular e controlar o aspecto emocional e interno da Ramona, ele quis controlar a parte física da sua vida, eliminando futuros pretendentes a parceiros dela e isolando cada vez mais a garota. Talvez ele tenha criado a Liga dos Ex justamente por seu esforço na parte interna da garota não ter dado tanto resultado quanto ele esperava, aproveitando a besteira que ele fez quando estava bêbado de encontrar outros ex da tal garota que acabou com ele. Porém, estaríamos errados em dizer que não houve algum nível de sucesso na manipulação interna do Gideon na Ramona, e isso fica claro quando visitamos o subespaço dela, quando Scott acaba parando por lá por acidente, onde ela é literalmente a cadela do Gideon dentro da sua própria cabeça, com direito a roupa fetichista e tudo mais. E reparem um detalhe, ela está sorrindo, ela está feliz nessa posição, com um ex. E como ela mesma diz, uma parte dela realmente ainda estava ligada a ele, mas de resto era a influência dele como um gênio manipulador emocional. O Gideon não se contenta no esforço de conquistar e alcançar algo. O prazer dele, como ele próprio diz a Envy, está em possuir, controlar e ser o dono literal e figurado de algo. Sejam clubes, sejam bandas e sejam pessoas. Gideon é um vilão da história porque, assim como o Scott, ele não sabe perder. E assim como o Scott, eu poderia apostar que nenhum dos dois algum dia cogitou ir a um psicólogo.